O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido como MST também, já realizou mais de 20 invasões de propriedades em 10 estados brasileiros durante o chamado Abril Vermelho. Estamos apenas 10 dias do mês de abril. As ações fazem parte da, abre aspas, Jornada Nacional de Lutas do Movimento Sem Terra. Aqui não é a primeira vez que anuncia esse Abril Vermelho com uma série de invasões Brasil afora. Ocorre tradicionalmente em abril para marcar o massacre de Eldorado dos Carajás. Entre os estados mais afetados estão a Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, com diversas propriedades rurais produtivas ocupadas. Parlamentares da oposição criticam a ausência da ação do governo federal para conter as invasões e o descumprimento de ordens judiciais de reintegração de posse. O movimento afirma que as ocupações visam pressionar o governo para o cumprimento da reforma agrária e denunciar terras improdutivas. Vamos ver um vídeo falando sobre atos de invasão de terra e depois voltamos com o Serrão e com o Dácio. Então, a jornada de luta de abril em defesa da reforma agrária do ano de 2025 iniciou desde o dia 1º, vai até o dia 17. Então nós estamos no abril vermelho, tem setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, só que é de invasão de terra do MST, abril vermelho. Deveria chamar abril a porta do inferno. Até então já foram feitas mais de 20 atividades, sendo dessas 20 foram 18 ocupações de terra direto ao latifúndio. Eu não respeito quem apoia isso aqui. Dizendo que a reforma agrária é urgente, ela é necessária. Necessário é vocês tomarem vergonha na cara e irem trabalhar. Então, foram atividades importantes para denunciar o modelo de agricultura que nós temos no nosso país. O Brasil não caminha sem o agronegócio. Principalmente anunciar a reforma agrária popular como alternativa à crise ambiental e climática. Coitado do planeta, dependendo de sem terra para resolver crise. Mas também com o nosso lema ocupar para o Brasil alimentar. O nome disso é invasão, repita comigo, invasão de propriedade. Mas também produzir comida, né? Comida saudável para o povo brasileiro. Repita comigo, a historinha de que a agricultura familiar sustenta o Brasil é mentira. Entre no site da Embrapa, está lá. E sabemos, né, que a reforma agrária, através das ocupações de terra, ela possibilita gerar emprego e renda no campo e na cidade. É engraçado que fazenda longe da cidade, que não é na beira do asfalto, que não tá formada, toda trabalhada, vocês não querem. Seguiremos aí ocupando o latifúndio, mobilizando o nosso movimento. Repita comigo, seguiremos invadindo propriedade privada. É isso, só a ironia mesmo para salvar, né, Serrão? Então, o MST voltando a todo vapor a invadir propriedade, me surpreendeu São Paulo também, porque era um estado que tinha sido poupado, pelo menos o MST não tinha coragem de voltar para São Paulo, ficava na Bahia, no norte do Espírito Santo, agora também aqui em São Paulo e Minas Gerais. Eles se sentem agora mais fortes com o respaldo do governo federal e você acha que os governadores desses estados vão ter a força suficiente para reintegrar rapidamente essas posses? Eles estão no poder. O problema do Brasil há muito tempo é a leniência do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário com esse tipo de crime. Invasão de propriedade é crime, ponto. Não cabe discussão. Tinha que ser garantida imediatamente a reintegração de posse. Esse papo de latifúndio improdutivo, isso é papo de esquerda velha, ultrapassada, que não tem argumento concreto para tocar adiante. Então, o agro brasileiro é sistematicamente agredido pela prática e pelo discurso nazi-comuno-fascista dessa turma de Petelândia e afins, MST e afins, e aí a gente fica naquele impasse. O Brasil, quando é que voltará a cumprir a legalidade com legitimidade? Invasão de propriedade é crime. Crime precisa ser combatido. Cadê o Ministério Público? Cadê o Judiciário para tratar dessa questão? Vamos continuar procurando. Uma hora a gente acha. Dácio, uma hora a gente acha e se o MST invade vários estados e ninguém faz nada, o que vai acontecer nos meses que faltam até as eleições do ano que vem? Pois é, isso aí sim caberia cassação de mandato. Tá cheio de parlamentar lá apoiando o MST, ou apoiado pelo MST. Inclusive tem casos assustadores, como no Rio Grande do Sul, em que a Polícia Federal foi fazer uma investigação sobre pessoas que perderam a própria vida, porque tiraram a própria vida. 130 pessoas haviam cometido suicídio numa região em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, e a Polícia Federal descobriu que essas pessoas tinham sido vítimas de um golpe por uma associação cheia de esquerdistas que pegava dinheiro em nome delas para a agricultura familiar. Pois é.
Isso aconteceu no Brasil. E o MST é uma organização criminosa. Então, parlamentar que tem ligação com organização criminosa deveria ser caçado por associação ao terrorismo, porque é o que o MST faz, né? E é por isso, a nossa audiência fica chateada, às vezes, com as nossas opiniões, mas é fundamental compreender a dimensão das coisas. Se você autoriza a cassação de um parlamentar por conta de um entreveiro como aquele ali, daqui a pouco você vai autorizar a de uma parlamentar porque puxou uma arma, ou de outro parlamentar porque disse algo, ou de outro porque está relatando uma matéria sobre a segurança do Lula e falou que deseja que ele morra, portanto, ele está concorrendo para eventual prática do crime, por aí vai, e no final das contas seremos todos caçados, porque quem vai caçar, quem tem poder de caçar é o Centrão, não é a direita. Ué, para caçar tem que ter mais de 253 votos, logo, a gente poderia aprovar a anistia. Por que você aprova uma cassação, mas não aprova a anistia? É só colocar a cabeça para pensar que a gente chega lá. E com relação ao MST, é lamentável. Eles têm que ser tratados como terroristas, Caúde. Se isso continuar no Brasil, a gente não tem como tirar o Brasil desse abismo que a gente, infelizmente, se encontra hoje no Brasil. É lamentável essa situação que a gente se encontra. Porque é a insegurança completa, é um setor estratégico, a gente está falando de segurança alimentar. E a gente poderia estar discutindo outras coisas. O mundo agora está num momento de tensão entre China e Estados Unidos. Os mercados estão procurando ambientes seguros para poder fazer suas negociações. E a gente com um bando de aloprados e terroristas invadindo quem produz. É um tanto assustador e eu espero muito que esse pesadelo passe logo. Está demorando, mas vai passar. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.